Graça e paz, sala do Pai, graça e paz, Thaís, tudo bem com você? Olá, Tony, tudo bem? Paz do Senhor a todos, Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Amém. Eu trouxe uma palavra aqui para que nós possamos dividir, é algo bem rápido, tá? Vão ser aí 7 capítulos, né? Serão 7 dias aí, serão 7 vídeos como esse aqui, Que que é bênção. referente às 7 frases que Cristo falou na cruz. Então, para você que está Glória a assistindo Jesus. esse vídeo, né, para você que está assistindo esse vídeo aí, nós vamos mergulhar. E assim, Thaís, é muito interessante que essas 7 frases que Cristo fala na cruz, ali ele profetiza, mesmo crucificado, né? O mais interessante é que mesmo ele crucificado, pregado nessa cruz, né, que se colocou, se fez maldito ali no madeiro, para me salvar e para salvar você, para que esse dia que ele É acontecesse e verdade. muitos outros dias aí que estão acontecendo, para a honra e glória dele, pudesse existir, ele se pregou no madeiro, né? E ele falou 7 incríveis frases. Então hoje eu e você nós vamos falar a respeito da primeira frase que está em Lucas, no capítulo 23, versículo 33 e versículo 34. E aí eu Muito. já vou ler aqui, tá bom? Vamos Amém, lá, ó. amém. Lucas, tá? Se você puder aí, estiver acompanhando o vídeo, abra aí a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 23, médico Lucas, que acompanhou o apóstolo Paulo, e Deus permitiu que um médico pudesse escrever o evangelho para testificar, né, que o verdadeiro médico dos médicos é Jesus Cristo. Amém? Amém, Então amém. vamos Estou lá. pronta Lucas aqui, vamos lá. capítulo, bora lá. Lucas capítulo 23, versículo 33, sem mais delongas. Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, que também significa caveira, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda, né? A Bíblia está falando aqui dos ladrões, tá? Os ladrões da Sim, cruz. foram crucificados juntos com Contudo, Cristo. exatamente, contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aleluia. E essa é a Glória a primeira Deus. frase que Cristo pronuncia. Então, assim, primeiro a gente precisa entender qual que é o cenário aqui, tá? O cenário ele é de crucificação, né? Então, Cristo ele está pregado no madeiro, ele já sofreu os açoites, né? Ele já passou a madrugada já cheio de feridas e machucados que ele teve já no dia seguinte. Ele ainda sofreu mais açoites durante o dia e ali na primeira parte, né? Nessa primeira parte ele solta essa primeira frase: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, já logo de primeira, Thais, ele libera o perdão, né? Ele libera o perdão sobre aqueles que estão o açoitando. Só que só nessa primeira frase já existe algumas chaves, né? Então, assim, aqui quando ele fala Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes, ele mostra toda a autoridade que ele tem sobre a terra, toda a autoridade que ele tem sobre a humanidade. E o que isso significa? Que, na verdade, a nossa relação com Deus ela só pode existir se Cristo estiver em nós. Então, quando ele é crucificado e ele fala assim, ó, Pai, perdoa-lhes, ele está liberando um perdão não somente aqueles que estão o açoitando, mas está liberando um perdão sobre todos nós, né? Então ali Cristo, ele liberando esse perdão, ele mostra a autoridade. Por quê? Porque na verdade, tanto eu quanto você, né, e todos os gentios, né, nós somos considerados gentios, e isso aponta para aquela palavra que diz: ele veio para os seus,
mas os Muitos seus seus não receberam. Mas rejeitaram, né? todos aqueles, exatamente, mas todos aqueles que o receberam, foi dado o poder de ser chamados filho de Deus. E aí é onde está o segredo, né? Então, assim, eu não era filho, você não era filho. Os filhos, os verdadeiros filhos, são justamente aqueles no qual aquele povo escolhido de Deus, que são os israelitas. Esse é o povo escolhido de Deus. Esse foi o povo que Deus escolheu. E nós, o restante de nós, somos todos criaturas. Mas só que quando Cristo vem, olha só que interessante, quando Cristo vem, ele, quando nós recebemos ele, né, como nosso Senhor e Salvador, quando eu acredito que realmente ele morreu na cruz para me salvar, para salvar você, para salvar aqueles que verdadeiramente o receberam, aí sim, Thaís, eu sou considerado, né, como Um filho, filho a fim de saber que... co-herdeiro com Exatamente, Cristo. exatamente. E aí ele se desfaz da sua coroa de glória, né? Ele se desfaz da sua coroa de glória, ele deixa de ser o unigênito, que é o único filho, para ser o primogênito. Ele abre a mão de ser um filho único para que ele possa ser o primogênito. E todos nós venhamos a ser o seu, né? Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, né? Aonde ele também tem uma promessa, que é a promessa de governar, né? Receber a coroa e a promessa de governar. Então, essa é a primeira chave. Então, ele tem a total autoridade de liberar o perdão sobre as nossas vidas. Por quê? Porque nós somos condenados, nós éramos condenados, né? Apóstolo Paulo, as cartas a Timóteo, ele fala, Timóteo, antes nós éramos odiados e odiosos, nós éramos odiados e odiávamos também, mas não por obras, mas pela graça, né? Pela graça do Senhor é que nós somos salvos. Então não é por causa desse vídeo que nós estamos fazendo aqui, né, falando da palavra de Deus, é que nós somos salvos, né? Nós somos salvos pela graça, né? Até mesmo porque a salvação, e esses dias estava aprendendo a respeito disso, a salvação ela não é e nunca foi nossa, né? Porque nós não, mas você perde a salvação, não, nós não perdemos a salvação, porque nós não temos como perder algo que não é nosso. A salvação ela é do Senhor e Ele dá a quem Ele quiser, né? E aí pode me interromper a hora que você achar necessário, tá? Se tiver Não, estou alguma coisa que o senhor deixando você. revelar para você, né? Mas para você entender que essa é a primeira frase, tá? Que Cristo fala na cruz. Sim, E, cara, tem um monte de revelação. Então, assim, são 7 frases, né? No próximo vídeo, a gente vai falar da segunda frase, né? Mas aqui aí tem a continuação. Porque não sabem o que fazem. E é a aqui é muito ignorância interessante. humana, né? É a ignorância. Exatamente, Aquele cara. povo não tinha noção de quem estava ali, né? Que era o Senhor, Não. porque 7 frases eu lembro de talvez 3 frases, no máximo 4. Eu acho que as pessoas não imaginam quantas frases o Senhor falou ali na cruz, né? O que ele disse ali na cruz, né? A gente conhece pouquíssimas, então é muito interessante mesmo. Você libera já começa liberando perdão para todo mundo, né? Já ali, primeira coisa, perdoa. Eu Liberar o perdão. estou aqui, Perdoa. estou voluntariamente, estou nessa cruz, perdoa. Perdoa porque A eles gente por não tão têm pouco, e para noção você o ver, né? porquê que eu estou É na verdade. cruz, né? Às vezes, por tão pouco, as pessoas, por um pisão que você toma dentro do ônibus, quantas vezes já vi brigas acontecer dentro do metrô, do transporte público, né? Então, as pessoas realmente, assim, elas não têm a noção, né? Não somente daquele momento, que elas não sabem o que estão fazendo, elas não têm a noção do que é verdadeiramente você ter compaixão e amar o seu próximo, né? Então, a É, gente precisa ter essa sensibilidade. Muitas vezes, acontecem situações, às vezes, dentro do nosso local de trabalho, né?
E como cristão, o verdadeiro cristão, ele precisa entender que ter a mente de Cristo é agir como Cristo agiria. Cristo ele foi como ovelha muda ao matador, né? E se você for Obediente. aqui, sim. E aqui era o quê? Aqui era já a Páscoa, né? E o que que significa a Páscoa? A Páscoa, ela é, olha só que interessante, porque que Cristo ele é crucificado justamente na sexta-feira de Páscoa, né? E ao terceiro dia ele ressuscita. Ele é crucificado porque o povo lá em Israel, né? Se nós formos ver lá, a palavra de Deus vai dizer, né? Comei depressa, pois é a Páscoa do Senhor, né? E passar sangue nos lugares que o espírito da morte passar, não tocar nenhum dos primogênitos, que eu vou ferir todo o Egito, todos os primogênitos na terra do Egito. Então, ali significava o que? A Páscoa, ela significa a passagem, era a passagem do povo, né, de Deus do Egito para a terra prometida. E aí o que que eu entendo com isso? Quando Cristo ele morre, que ele rasga o véu, né, que o véu ele é rasgado e nós podemos entrar na presença dele, e é rasgada a nossa cédula de dívida. Nós, quando entendemos isso, nós estamos saindo das trevas, né? Nós estamos saindo do deserto, nós estamos saindo do Egito, né? Para viver uma vida com Cristo, para viver A uma vida nossa Jerusalém prometida. a nossa Jerusalém, né? E quando é Deus, e é muito interessante, né? Depois eu vou até buscar e a gente deixa aí na descrição do vídeo, porque Deus fala assim para Moisés, né? Fala que você vai falar com o faraó, que o povo vai me celebrar uma festa no deserto. Então, só imagine só que interessante, né? Que legal que é você estar com Cristo e celebrar a Ele uma festa. Então, nós precisamos ter a alegria. Quando você é cristão, nada pode te abater, né? Nada pode te abalar. Né? Nós somos como um monte Sião que não se abala nunca, antes é firme para sempre. E aí, para finalizar aqui, né, para a gente já encerrar esse vídeo, porque não sabem o que fazem. Aí, eu, como você falou, a pessoa não tem nem a noção do que realmente é Cristo ali, naquela cruz, pendurado ali. Eles não sabem que eu estou morrendo por eles Eles para nem pagar a cédula de acreditavam, dívidas que né, eles que têm. Cristo tinha vindo. Eles nem acreditavam, e ainda tem gente que não acredita que ele veio, né? Tem gente que ainda está esperando a vinda dele. E eu entendo aqui também, porque não sabem o que fazem, porque era necessário que essa palavra ela fosse essa promessa, né, que está em Isaías 53, a promessa que está em Daniel, né, que ele viria, né, para nos salvar, que viria o Messias, ele estava por vir. Essa promessa ela precisava ser cumprida. Então, por isso que essas pessoas também elas foram perdoadas. E o mais importante de tudo isso aqui, Thaís, aí eu já vou te passar a palavra para a gente finalizar, o mais importante de tudo isso aqui é nós entendermos que a nossa relação com Deus ela só é possível se Cristo estiver em nós. Se Cristo não estiver em nós, Deus não se relaciona conosco, porque Deus, na verdade, ele se relaciona com Cristo. Quando eu me pareço com Cristo, aí sim Deus ele se relaciona comigo. Fora isso, eu sou apenas uma criatura. É muito louco falar sobre isso, porque quando a gente fala assim, ah, não, mas Deus está lá olhando por mim, mas, cara, realmente você quer ter uma vida com Cristo para você falar que Deus está olhando por você, né? Então, assim, é sim, sim, não, não, né? A gente não pode chegar aqui e criar um mundo, uma fantasia, né? Dizendo que não, porque Deus é amor, Deus salva, mas só que Deus, ele é amor, só que Deus também ele é justiça, né? E a gente precisa praticar a justiça, né? E não a iniquidade. E aí eu vou encerrar por aqui, senão a gente vai falar muita coisa. E isso é só a primeira frase, tá? É a Muito primeira bom, muito frase bom. das 7 que Cristo falou na cruz. Amém? Não, muito bom, amém. Nossa, foi, acho que uma das maiores revelações é justamente essa, de que o Senhor se relaciona com Cristo. Até porque, quando a gente passa a entender e abre a mente para entender algumas coisas, o Senhor, ele é santo, 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 puro, 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 ele é luz. Então, assim, a treva,
ela não pode suportar frente ao Senhor, diante do Senhor. Então, nós não temos como nos relacionar com Deus, porque ele é tão santo que se a gente se aproximar dele, a gente morre, né? Então, isso Verdade. é muito interessante. Então, ele se relaciona com quem? Com o Cristo, que assim como nós, se fez carne. Tem tantas coisas para falar sobre isso, mas, resumindo bem, se fez carne, Sim. obedientemente foi lá, morreu por nós, para que a gente pudesse se relacionar com Deus através dele. Deus abençoe, Amém. realmente uma revelação grandiosa, e o perdão que nos foi dado. Obrigado, Senhor, porque senão estaríamos Amém. perdidos. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus, né? Que a paz possa estar com todos nós. Que Deus abençoe você que Amém. acompanhou esse vídeo, né? Nós já vamos encerrar por aqui e aí você fica, Até a depois a gente próxima. já aí fica com a próxima. Até a próxima, a gente fica com a próxima frase. Amém? Deus Deus abençoe. abençoe. Obrigado, Thaís. Tchau, Tchau, tchau. tchau.